Olha eu aqui, voltei para falar de lançamentos da Panini. Meu nome é Samir Naliato, editor aqui na Panini, responsável por cuidar das publicações de Marvel, DC, Comics, né, que inclui aí Disney, Spawn, Invencível, Star Wars, Conan, várias outras licenças. E eu não tenho ninguém aqui dessa vez para conversar comigo, para bater um papo, mas eu não estou sozinho, porque você está comigo e juntos vamos acompanhar esse vídeo. Tem até aqui, ó, uma fichinha. Ó, tá ficando chique o negócio, ó. Uma fichinha, porque é tanto lançamento, é tanto quadrinho que se não tiver anotado eu vou me perder e não vou conseguir falar de todos eles. Então, ó, se acomode aí no sofá, se prepare, já deixa um like no vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Compartilhe com o pessoal aí, comente os lançamentos, comente o que você gostaria que seja lançado, sugestões de reimpressão, sugestões de obras inéditas. A gente vai estar sempre ali olhando os comentários, eu tenho certeza que vai ter muito assunto aqui para você comentar no vídeo. Espero que comente legal, assim, não precisa ser nada muito agressivo, mas a gente aceita todos os comentários, a gente lê todos os comentários. Deixa o like no vídeo, como eu falei, e vamos para os anúncios da Panini. Bom, então vamos começar falando de Bienal do Livro com os quadrinhos da DC Comics. Teremos quadrinhos da DC, obviamente, na Bienal com lançamentos. E a Bienal é um grande evento literário e muita criança vai para a Bienal, né? Lá no Rio de Janeiro eles fazem, escolas vão para a Bienal, o governo incentiva que as escolas vão e tudo mais. Então teremos dois lançamentos da DC voltados também para um público mais jovem aí, como uma porta de entrada, quem sabe formar novos leitores, como eu e você aí, continuar nos acompanhando por muitos anos aí adiante. E o primeiro lançamento que vai ter lá na Bienal, para mim, é um sonho de criança, porque é DC versus Sonic. A edição número 1 já chegou na Bienal, você vai encontrar lá em primeira mão. E olha só, DC versus Sonic é um quadrinho muito legal, porque a gente fez um quadrinho bem acessível, uma edição bem acessível, aí tem um formato um pouquinho menor, grampo, e custa apenas R$ 9,90 na primeira edição. Então é para a criançada ir para a Bienal, para o stand da Panini e comprar DC vs Sonic a rodo. Eu, que quando era criança também, já lia quadrinhos, mas gostava muito de videogame, Sonic era dos meus jogos preferidos. Eu tinha um Mega Drive quando saiu o Sonic lá, e eu jogava assim, sem parar. E, claro, como leitor, grande fã de DC também, Liga da Justiça, então assim, juntando os dois sonhos de criança numa edição. Primeiro número chega na Bienal, serão 3 números no total a minissérie. Você vai ver lá o Sonic apostando corrida com o Flash, o Batman tendo conversas com o Shadow, né? Tudo a ver, os dois personagens. Darkseid invadindo o mundo do Sonic e a Liga da Justiça ajudando. Tudo isso você vai encontrar nessa minissérie em 3 partes, com o primeiro número chegando na Bienal, apenas R$ 9,90, DC vs Sonic número 1. Aproveite também. Também vai ter nas bancas, livrarias, lojas especializadas, site da Panini. Se você não estiver na Bienal, aproveite também pegando em outros lugares. E o segundo lançamento da Bienal da DC vai ser, olha, eu gosto muito da nova série animada do Superman. Vocês podem estar pensando o contrário, mas não, é verdade. Minhas Aventuras com Superman, na HBO Max. É um desenho muito legal, porque eles pegam toda a mitologia do Superman e adaptam para um anime. Tem muita influência de anime na série, né? E aí mostra lá um Superman mais jovem, com a Lois Lane, o Jimmy Olsen, eles formam um trio ali de amigos que se aventuram. Muita ação, eles reimaginam vários personagens da DC, Lex Luthor, os vilões e tudo mais. E a gente vai lançar um encadernado com as histórias baseadas na série animada, sendo que ela se passa entre a primeira e a segunda temporada. Então acabou a primeira temporada, você pega o encadernado, você lê, se passa ali na época do Natal. Eles apresentam a nova versão do robô Amazo. Quem é fã de DC lembra do robô Amazo, capaz de mimetizar os poderes dos outros super-heróis, né? E aí você vai acompanhar essa aventura. Acabou o encadernado, já emenda na segunda temporada. Mas é claro que se você quiser só ler o quadrinho, a história se sustenta por si só. Não é necessário você assistir a série, mas eu recomendo porque é muito boa. Tudo que eles fazem com a mitologia lá do Superman, Krypton, muito legal. A segunda temporada tem até a Supergirl também apresentada. Então, Minhas Aventuras com Superman e DC vs Sonic são os dois lançamentos da Panini para a Bienal, para a criançada aproveitar muito o evento. Muito bem, já falei dos lançamentos da Bienal e agora chegou um dos momentos mais aguardados do vídeo, pelo menos para esse que vos fala, que é lançamentos do Superman. Já estamos no clima do novo filme que estreia em um mês, né? Daqui a um mês, é 11 de julho.
Então a Panini programou vários lançamentos de Superman, aproveitando também a estreia do novo filme. E eu vou trazer alguns deles aqui para você que já chegaram na Panini, algumas coisas que a gente tinha aqui já em estoque, além de lançamentos que em breve vai chegar aí na sua casa, nas livrarias, no site da Panini, já está em pré-venda inclusive, você pode acessar lá para garantir o seu. Então olha só, tem alguns quadrinhos, começando ali pelo filme, né? Eu já falei das Minhas Aventuras com Superman, que é um dos lançamentos do personagem pela Panini para esse ano, mas também há outros lançamentos, incluindo esses aqui que estão na mesa, que eu vou falar um pouquinho para vocês, tá? O filme do Superman é baseado em, é claro, uma história inédita, mas é baseado em algumas graphic novels, algumas histórias que o James Gunn gosta e usou de inspiração, né? Então, por exemplo, Grandes Astros Superman é obviamente uma dessas inspirações. A edição absoluta está disponível desde o ano passado aqui na Panini. Você pode garantir a sua edição bonitaça para deixar aí na sua estante e ler essa maravilha de obra do Grant Morrison e do Frank Quitely. Mas olha só o que chegou esse ano aqui, às vésperas do filme. Começando pelo Pocket da DC, né? O DC de bolso. Superman entre a foice e o martelo. Esse quadrinho aqui é muito adorado pelos fãs e traz uma perspectiva nova no personagem, porque é daquele selo Elseworlds, né? O Mundos Alternativos, que mostra o Superman não caindo, quando vem de Krypton, obviamente, o foguete, aí não cai nos Estados Unidos, numa cidade do interior do Kansas. Cai na União Soviética, na década de 30. E o que aconteceria se o foguete do Superman caísse na União Soviética e ele fosse criado pelo sistema de governo da época da União Soviética, fosse um Superman comunista? Como que seria isso? Que impacto no mundo ia acontecer? Como seria o Lex Luthor dessa realidade? O Batman, a Mulher Maravilha, como eles veriam esse ser poderoso vindo da União Soviética. O quadrinho, claro, escrito pelo Mark Millar, com desenhos de David Johnson e do Killian Plunkett, uma obra que vale muito a pena você ler agora no formato DC de bolso, né? Mais acessível, um preço aí mais acessível para todo mundo poder colecionar. O pessoal está gostando muito do DC de bolso e Superman entre a foice e o martelo é o mais recente já disponível aqui. Também, chegou já tem uns 2 meses mais ou menos, Superman, Dia do Juízo Final. Essa obra aqui, ela é uma espécie de continuação temática da morte do Superman. Tem roteiro e arte do Dan Jurgens. E a história se passa ali um tempo depois da morte, né? O Superman já retornou, claro. Mas é aniversário da morte do Superman. E o Perry White dá uma missão aí para um dos jornalistas do Planeta Diário, que é sair às ruas de Metrópolis e entrevistar a população sobre o impacto que teve o ataque do Apocalipse, a morte do Superman, como as pessoas foram afetadas e como o próprio Superman foi afetado pelo acontecimento. Já disponível para você em capa dura. Outro quadrinho também do Superman que a gente lançou, Superman 78, Cortina de Ferro. Essas obras do Superman 78 são baseadas no filme, né? No filme clássico de 1978, dirigido pelo Richard Donner, estrelado pelo Christopher Reeve. Tanto que as feições nos desenhos têm dos atores e das atrizes do filme. E essa história se passa nesse universo, vamos dizer assim, né? Olha só que curioso. Assim como Entre a Foice e o Martelo, também envolve Estados Unidos, União Soviética, a União Soviética correndo atrás de também ter um representante poderoso dentro da geopolítica mundial, como o Superman, que é baseado nos Estados Unidos, né? A base dele é nos Estados Unidos. Então aqui você vai ter a obra já disponível. Esse é o segundo ou terceiro, não lembro agora de cabeça, mas vocês com certeza vão lembrar, baseado aí no Superman 78, outro que vale a pena você ler. Continuando aqui, tem até a fichinha aqui, que eu vou me guiar pela fichinha. Outro lançamento, lançamento, edição absoluta também, eu falei de uma aqui. Essa aqui é outra, Superman Batman, edição absoluta. Essa aqui são baseadas nas primeiras histórias escritas pelo Jeff Loeb, desenhado pelo Ed McGuinness. Quando assim, depois do período pós-crise, teve a crise nas Infinitas Terras na década de 80, que reiniciou o universo DC, né, sem cronologia. E aí, essa aqui foi a primeira vez que a DC lançou uma revista mensal do Superman e Batman juntos, como acontecia na época da pré-crise com a clássica World's Finest, né, ou Melhores do Mundo. Então eles relançaram nessa nova versão e mostra o Superman, primeiro, Superman e Batman sendo perseguidos por outros heróis, porque Lex Luthor na história é presidente, e bom, como presidente dos Estados Unidos ele tem poderes que ele não tinha antes e agora quer caçar o Superman de qualquer maneira, mesmo criando um fato falso. Fato falso não dá, né? Fato é fato. Criando uma fake news, que é o termo moderno,
para poder prender o Superman, ou capturá-lo vivo ou morto. E aí o Batman ajuda. E também, essa série marcou o retorno da Supergirl depois da crise. A Supergirl que morreu na crise nas Infinitas Terras. Depois do período de pós-crise, é a primeira aparição da Supergirl nessa obra aqui. Ela vai ser perseguida pelo Darkseid, que ele quer incluí-la nas suas fileiras de Apocalipse. E olha só, outro quadrinho muito legal. Grandes eventos de DC Superman. Essa aqui é Mundos em Guerra, parte 1. Também, olha só a coincidência, também do Jeff Loeb e do Ed McGuinness. O segundo volume sai agora no segundo semestre, completando toda a saga da DC. Grandes eventos de DC, como você sabe, reúne grandes sagas da DC Comics. Então esse Mundos em Guerra é a saga do momento. Aliás, eu falei do Jeff Loeb e do Ed McGuinness. Um outro roteirista que tem histórias aqui é o Peter David, que infelizmente nos deixou recentemente, mas temos vários quadrinhos do Peter David que influenciou tantos leitores e transformou tantos personagens em grandes ícones graças às suas histórias. Fica aqui a memória ao grande Peter David. E só para encerrar, um quadrinho que não tenho aqui para mostrar para vocês, mas está em pré-venda no site da Panini e será lançado no final desse mês, afinal de contas é um lançamento mundial. Essa aqui, ó, Superman o Mundo, quadrinistas do mundo inteiro fazendo histórias do Superman. Essa aqui é a edição americana, que eu tô mostrando para vocês. Nós recebemos aqui na Panini da DC, mas a edição brasileira da DC chega muito em breve. Tem autores do Japão, Estados Unidos, Alemanha, França, enfim, de vários lugares do mundo. E, é claro, do Brasil também, o grande, talentosíssimo Jefferson Costa é o autor do roteiro e da arte da história do Superman no Brasil. Isso mesmo, ele faz uma história do Superman, vem ao Brasil cheio de referências à nossa cultura, cheio de homenagens às coisas bem brasileiras, e o Superman vai se deparar aí com a nossa cultura e nosso folclore de uma maneira inesperada. Superman o Mundo, uma belíssima história de Jefferson Costa e mais diversas outras por vários autores. Chega no Brasil 25 de janeiro, você não pode perder, encomende a sua e depois corra atrás do Jefferson Costa para sessões de autógrafo, porque com certeza ele vai autografar e queremos ter na nossa edição também. Ah, eu não posso esquecer de mencionar outra coisa, vou até mudar aqui a fichinha, ó. Porque além desses lançamentos todos, alguns quadrinhos do Superman muito importantes, programados pela Panini nesse ano do Superman, estão em pré-venda. Eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas estão em pré-venda. Então, se eu fosse você, eu não perderia de maneira nenhuma. DC de Ouro Superman, que reúne as primeiras histórias de personagens publicadas lá em 1938 e 1939, pelos seus criadores, Jerry Siegel e Joe Shuster. É uma edição muito bonita, você não vai se arrepender de ler, vai ver 4 cards especiais com curiosidades das publicações do Superman do período, histórias que mostram a primeira aparição, obviamente, do Superman, mas Lois Lane, Planeta Diário. Aliás, sabia que no Planeta Diário não foi o primeiro jornal que o Clark Kent trabalhou? Você vai descobrir lendo a edição. Essa é para guardar com muito carinho. Também, ó, tá em pré-venda, além do Superman o Mundo, que eu já comentei, também tem Superman As 4 Estações na versão DC de bolso, nesse formatinho menor. Já tá em pré-venda no site da Panini, que é outra obra que o James Gunn usou como inspiração para o filme que vai chegar agora no dia 11 de julho, além do Grandes Astros Superman que tá aqui. E vai lembrar também, quando eles botaram o trailer, aí o trailer mais recente do Superman, eles indicam 3 quadrinhos no final do trailer. Um é esse Grandes Astros, o outro é As 4 Estações, que a gente vai lançar agora na versão DC de bolso, e o terceiro quadrinho é o Ômnibus da Era de Ouro, que a gente vai lançar aqui como DC de Ouro Superman. Então todos os quadrinhos que a DC e o James Gunn indica para você ler saindo do cinema, né, querendo se aprofundar no universo do Superman, a Panini tem para você. Muito bem, chegamos no momento final do vídeo da DC. E aí eu queria falar um pouquinho de lançamentos de outros personagens da Casa das Lendas que chegaram aqui, né, na Panini nesses últimos meses aí. Tem uma variedade de publicações aqui que eu vou comentar com vocês. Então eu quero começar falando dessa belezura aqui, ó. Mulher Maravilha, por George Pérez. Para mim, pessoalmente, Samir, é a melhor fase da Mulher Maravilha de todos os tempos. George Pérez, que saudoso, né, também já nos deixou, um mestre dos quadrinhos super-heróis. Ele fez essa fase longa na Mulher Maravilha, que ele redefiniu toda a mitologia, e ele trabalhou muito com mitologia grega. Então isso aqui é o segundo ônibus da fase dele. Isso aqui, ó, isso aqui é filé, é a coisa mais fina que você pode ter, melhor, da DC, Mulher Maravilha por George Pérez, não perca. Vou deixar a edição deitada, porque se cair aqui vai causar uma confusão, além de, né, amassar. A gente não gosta que isso aconteça, então vou deixar aqui deitadinho. Continuando Mulher Maravilha aqui, ó, o mais recente pocket também, um dos mais recentes pockets que chegaram, né, DC de bolso, é Mulher Maravilha Terra 1. Essa aqui é a versão do Grant Morrison, né, e reúne aqui as 3 graphic novels, Mulher Maravilha ano 1, volumes 1, 2 e 3, com arte do Yannick Paquette. Aliás, o Yannick Paquette chegou
a ser indicado ao Eisner Awards por esse trabalho. Então os 3 volumes aqui, a história completa, também é uma reimaginação da Mulher Maravilha, não tem toda aquela carga cronológica de histórias de décadas que você precisa saber. Não. Aqui o Morrison faz uma história como se estivesse começando agora, você lê a fase dele completa. Muito legal, já fica aqui, descer de bolso da Mulher Maravilha, a dica pra você. Vamos continuar com o Grant Morrison aqui, ó. We Tree, edição de luxo. Essa obra aqui é sensacional, foi publicada originalmente pelo selo Vertigo da DC, né? Roteiro de Grant Morrison, arte do Frank Quitely, que inclusive ganhou o Eisner Awards por esse trabalho. Frank Quitely e Grant Morrison, que também são grandes astros do Superman, que eu mostrei agora há pouco para vocês. Esse quadrinho aqui, cara, ele é muito bom, por quê? Ele é um quadrinho que, se você parar para pensar assim, pouca gente imaginaria isso. Ele mostra 3 animais, um cachorro, um coelho e um gato, que são usados em experimentos pelo exército para se tornarem máquinas de guerra. E só que eles fogem. Eles fogem para sobreviver. E aí essa história muito singela nessa premissa maluca do Grant Morrison, como ele gosta de fazer, mas que vai te emocionar muito quando você terminar de ler. Depois me conta, tenho certeza que você vai se apaixonar pelos 3 animais do We3. Só não garanto um final feliz. Mas pode ter, só não garanto. Continuando aqui, ó, a nova versão da Patrulha do Destino, a incontrolável Patrulha do Destino. Bom, já teve série da Patrulha, teve fases clássicas também pela DC Comics, e essa aqui é uma versão moderna em que o grupo se reúne porque várias pessoas despertaram seus poderes pelo metagene, né? Despertou, viraram não super-heróis, mas com habilidades especiais. Essas pessoas estão perdidas, estão assustadas, enfim, tem várias situações diferentes, e a Patrulha do Destino se reúne para ir atrás dessas pessoas, para ajudar ou para enfrentar se tiver algum problema, né? Alguns entram para o grupo, alguns saem do grupo, enfim, essa equipe disfuncional do universo DC numa nova versão moderna aí para você poder ler e se divertir. Também quero falar para vocês de Desafiadores do Desconhecido. Por quê? Esse quarteto aqui, sem brincadeiras, sem duplo sentido, mas na verdade Desafiadores do Desconhecido foram criados pelo Jack Kirby para DC Comics 4 anos antes dele criar o Quarteto Fantástico para a Marvel, né? Então esse quadrinho aqui, ele é uma releitura moderna dessa equipe, que foi criada lá na década de 50, e é escrita pelo Jeff Loeb. Quantas vezes a gente já falou do Jeff Loeb aqui nesse vídeo? Várias vezes. Com desenhos do Tim Sale, a mesma dupla de Superman, as 4 estações que eu falei agora há pouco, que a gente vai lançar no formato DC de bolso. Mas por que essa edição aqui é legal? Os Desafiadores do Desconhecido são 4 pessoas, 4 exploradores do impossível, tem muita ficção científica, mexe muito com temas como tempo, realidade paralela, monstros, enfim, várias coisas. E esse quadrinho aqui, que era inédito no Brasil até agora, ele marca a primeira parceria entre Jeff Loeb e Tim Sale. Começo da década de 90, depois eles se tornariam colaboradores frequentes, fariam obras muito famosas, vencedoras de prêmios, como as 4 estações que eu já mencionei, mas também Batman, O Longo Dia das Bruxas, Batman, Vitória Sombria, depois para a Marvel também fez vários trabalhos, Mulher Gato, enfim, se tornaram grandes parceiros e tudo começou nessa edição. Para terminar aqui rapidinho, 2 histórias do Batman. Essa aqui, Batman, a série animada Origens. Por quê? Porque essa aqui foi o quadrinho lançado na época da série animada do Batman na televisão, lá no início da década de 90, adaptando lá as histórias em forma de quadrinhos. Tem os autores, os criadores do desenho animado, o Paul Dini e o Bruce Timm, eles também estão fazendo histórias aqui para o quadrinho do Batman, a série animada. Isso aqui é muito bom. Cara, eu tenho certeza que você vai divertir muito. Quem curtir a série animada, então, vai adorar isso aqui, série animada que até hoje é considerada uma das melhores séries animadas de super-heróis de todos os tempos. Então, começamos a publicar a fase clássica da série animada. E esse quadrinho aqui, ó, Batman, Morte em Família, Robin Vive. Por que Robin Vive? Porque lá na década de 80, a DC fez uma votação com os leitores por telefone, olha só como é que era. Hoje seria um bot pela internet, na época foi telefone. Os fãs ligavam para votar se o Robin devia morrer ou viver na história em que o Batman e o Robin enfrentam o Coringa. Acabou que a votação deu para o Robin morrer. Então a DC matou o Robin. E aí tem aquela cena clássica lá do Coringa batendo no Robin com um pé de cabra, enfim, e ele acaba morrendo. Mas e se a votação tivesse sido ao contrário? Na verdade, o Robin vive tivesse ganhado a votação. Agora, 30 anos depois, a DC lançou um quadrinho com essa história. Vamos ver o que aconteceria com o Batman e o Robin se o Robin tivesse sobrevivido. Então essa edição aqui para você ler.
E só para encerrar, Spy vs Spy, do Antônio Prohías, uma das tiras mais clássicas que existem lá nos Estados Unidos, muito famosa por causa da revista Mad, também chegou aqui no Brasil pela Mad, mas agora numa edição bacanuda, capa dura. Todas as tiras são sem texto, né? Só através da narrativa gráfica, sem balões, sem conversas, sem nada. São só dois espiões, um com roupa preta e um com roupa branca, tentando matar um ou outro o tempo todo. É uma paródia aí que o autor fez da época da Guerra Fria, né? Estados Unidos, União Soviética, espiões, tudo mais. Ele criou essa tira que se tornou um grande sucesso e agora, depois de décadas, trazemos uma edição bacanuda aqui com toda a fase original do criador, né? Depois tiveram por outros autores e tudo, mas essa aqui é a primeira fase original e também é muito legal para você ter. Então é isso, falei de tudo da DC. Vai ficar um vídeo longo? Será que vai ficar um vídeo longo? Mas valia a pena falar de tudo isso. Eu volto ainda nesse vídeo para falar de outros lançamentos, mas você, DCnauta, deixe o seu like, também comente aí o que você quer ver publicado, republicado, o que você quer ver novas versões de histórias, enfim, o que você acha que a gente tem que publicar? Comente aí que a gente vai dar uma olhada, a gente está sempre de olho, mas não deixe de dar o like e compartilhar com os seus amigos, nas suas redes sociais, para todo mundo saber os lançamentos da Panini e programar suas compras, porque quadrinho bom é o que não falta para todos vocês, beleza? Então vamos lá, até a próxima! Muito bem, chegou agora o momento de falar de Marvel, muitos quadrinhos da Casa das Ideias para vocês. E eu vou trazer aqui as novidades, anúncios e muita coisa boa da Marvel para vocês. E como diriam velhos Vingadores, avante, Marvetes! Vamos lá, começando pelos anúncios dos lançamentos na Bienal do Livro. Sabe, está acontecendo a Bienal do Livro do Rio de Janeiro e a Panini estará lá com vários lançamentos, inclusive lançamentos da Marvel. E os dois títulos da Marvel que vão chegar lá na Bienal para todos os fãs são muito especiais. O primeiro é Os Supremos, a nova versão dos Supremos, né, que são os Vingadores do Universo Ultimate. Vamos lançar uma edição encadernada em capa cartão com essa nova versão dos heróis nesse universo Ultimate modernizado, né, porque o original é lá do início dos anos 2000. Agora tem a nova versão dele. E nesse universo, nesse novo universo Ultimate, os heróis não desenvolveram poderes. Até que chegou um momento, foi graças ao vilão Criador, o nome dele é Criador, o Criador criou o novo universo Ultimate, e ele é a versão maligna do Reed Richards, que é o Senhor Fantástico do Quarteto Fantástico, né? Então, nesse novo universo não existem os heróis, até esse momento, porque vai passar a existir. Eles entram aí numa jornada para despertar os heróis do universo Ultimate. E aí tem os Vingadores de lá, que são chamados Supremos, com o Garoto de Ferro, não o Homem de Ferro, mas o garoto, o jovem Tony Stark, encabeçando essa empreitada para reunir os heróis para enfrentar o Criador. Então os Supremos, versão 2025, um quadrinho muito legal. O primeiro volume estará à venda na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, garanta a sua. E o segundo lançamento na Bienal do Livro, assim, é muito legal, mas é um quadrinho que a gente tem muito orgulho de trazer, porque, bom, esse ano tem o filme do Quarteto Fantástico, em julho, vai estrear nos cinemas, os trailers estão aí para vocês poderem ver. E o que acontece? A fase inicial do Quarteto Fantástico, lá da década de 60, foi criado lá em 1961 pelo Stan Lee e Jack Kirby, e é uma fase assim, de uma explosão criativa inigualável. Eles criaram não só o quarteto, mas muitas coisas que serviram de fundação para o universo Marvel. Pantera Negra foi criado lá, os Inumanos, o Galactus, o Surfista Prateado, Zona Negativa, enfim, tem vários conceitos que estão ali, o Vigia, né? Vários conceitos, todos eles surgiram nessas primeiras 100 edições do Quarteto Fantástico. E por incrível que pareça, essas 103 edições nunca foram publicadas na íntegra no Brasil, ainda hoje, 2025. Mas isso vai acabar porque a Panini traz Quarteto Fantástico, edição definitiva, e o primeiro volume vai ser lançado na Bienal do Livro. Então vamos reunir as primeiras histórias do quarteto, depois vai ter o segundo volume, o terceiro volume, enfim, vamos reunir toda a fase Stan Lee e Jack Kirby numa só coleção, para os leitores poderem ver o deleite que era a imaginação dos dois criando todo esse universo fantástico que hoje a gente conhece como Universo Marvel. Quarteto Fantástico, edição definitiva, é obrigatório, tenho certeza que você vai gostar, não perca na Bienal e também depois, né, nas livrarias, no site da Panini já está em pré-venda, nas comic shops, enfim, não importa, reserve a sua edição para garantir, porque essa é uma coleção que, ó, garanto, vai ficar lindona.
Muito bem, já deu o recado da Bienal e os lançamentos que acontecerão por lá, mas tem alguns lançamentos que eu quero falar também da Marvel, né? Então eu vou começar, vou estar aqui na mesa, eu vou começar a falar para vocês. Primeiro, nos ônibus, né? Esse aqui, ó, Vingadores por Kurt Busiek e George Pérez, volume 2. Essa edição de, ó, vou ver aqui na sobrecapa, na verdade. Essa edição tem 1.248 páginas, tá? Esse tijolaço aqui é o segundo volume que reúne toda a fase do Kurt Busiek e do George Pérez à frente dos Vingadores na década de 90. E é uma das fases mais celebradas de toda a história dos Vingadores. Então o primeiro volume já saiu ano passado, o segundo volume está aqui. Kurt Busiek ficou até um pouquinho mais do que o George Pérez saiu um pouquinho antes, mas está aqui. Fase na íntegra, juntando os dois ônibus, você vai ter uma sequência de histórias, de aventuras inigualáveis dos Vingadores, tá? Então já tá aqui a primeira dica para vocês. Outra série que a gente tem muito orgulho aqui na Panini, porque é um lançamento desse ano, e é esse aqui, ó. Pequenos Heróis Marvel. Número 1, Pequenos Heróis Marvel. Número 2, e Pequenos Heróis Marvel. Número 3, as 3 primeiras edições já disponíveis, uma publicação mensal, trazendo os grandes heróis da Marvel e suas versões jovens, os pequenos heróis. Claro, é um quadrinho voltado para a criançada, né? A gente já falou aqui de outros projetos voltados para o mesmo público, mas a gente está pensando nisso mesmo, né? Quadrinhos baratos, custa apenas R$ 9,90. É realmente para você comprar aí para o seu filho, para sua filha, sobrinho, prima, vizinha, dar de presente. É para levar a garotada para o mundo da leitura, e a gente quer ter aqui, usar os heróis da Marvel como essa porta de entrada para conhecer o fantástico mundo da leitura e dos quadrinhos, se tornando os leitores como a gente, né? Também adulto, claro, você também vai curtir muito, são histórias divertidas, engraçadas, algumas parodiando grandes clássicos da Marvel, como Guerras Secretas, por exemplo, as aventuras do Homem-Aranha entregando o jornal, enfim, muita coisa divertida. Faça essa coleção que vale muito a pena e compre aí para os pequenos e para as pequenas também poderem acompanhar. Outro lançamento legal é essa aqui, ó. Lendas Marvel Guerras Secretas, o Mundo Bélico. O que acontece nessa edição aqui? Ela saiu para comemorar o aniversário de Guerras Secretas, foi a primeira grande saga da Marvel lá na década de 80. E aí eles decidiram fazer assim, vamos pegar aquela saga e criar uma história inédita dentro dessa saga. Então ela acontece ali num momento de intervalo de 2 quadros da saga original, e aí eles escrevem uma história completamente nova com o Homem-Aranha, já com seu uniforme negro, né, que ele encontrou nessa saga Guerras Secretas, e vive uma nova aventura ali, naquele mundo bélico, sequestrados pelo Beyonder, e aí você vai descobrir, tem uma introdução bem legal que mostra os quadros originais, porque que esse momento foi escolhido, e inseriu uma história inédita dentro da grandiosa saga Guerras Secretas. Outro quadrinho legal demais que chegou é esse aqui. Surpreendentes X-Men, Caixa Fantasma. Surpreendentes X-Men foi aquela grande fase escrita pelo Joss Whedon, que é inclusive o diretor do primeiro e do segundo filme dos Vingadores, e com desenho do John Cassaday. Quando eles saíram do título, entrou o Warren Ellis, que é super famoso, fez grandes obras nos quadrinhos americanos, grandes clássicos, com desenhos de Simone Bianchi. E esse aqui é um dos quadrinhos mais bonitos visualmente que você vai encontrar esse ano. Eu garanto para você, Simone Bianchi, que realmente arrasa, chuta bundas, como se fala, nesse quadrinho dos X-Men. É uma fase muito legal. Caixa Fantasma, com certeza você vai curtir essa versão dos X-Men. E para terminar, 2 revistas aqui que a gente está lançando, também com a proposta de ser um preço médio menor. É uma revista de grampo, 2 edições fechadas, então você não precisa acompanhar muita coisa para entender a história. São essas aqui, ó. Punho de Ferro, especial de 50 anos. Então ela traz histórias de alguns autores, inclusive Chris Claremont, Alyssa Wong, Frank Thierry, Wally Potássio. São histórias curtas, relembrando várias fases do Punho de Ferro. E no final tem aí um gancho que eles deixam para o futuro do personagem no universo Marvel, em histórias que serão exploradas aí em outras edições. Mas é muito legal, edição comemorativa dos 50 anos do Punho de Ferro. E essa aqui, Destino. Essa edição ela se passa num futuro do universo Marvel, em que o Destino é a única esperança do mundo contra o Galactus. Então ele precisa vencer o Galactus para a Terra não ser destruída. E essa edição aqui também é legal porque ela marca o início de uma fase temática da Marvel aí que vai dar muito destaque para esse vilão, né? O Doutor Destino é um vilão do Quarteto Fantástico, mas ele vai ter muita importância nos próximos filmes dos Vingadores, para as próximas sagas da Marvel. Se você já leu Caçada Sangrenta, não
se você não leu, corra atrás para ler, né? São os heróis da Marvel contra vampiros. Lá começa a ascensão de Destino, que vai aí se desenvolver até as próximas sagas da Marvel, se tornando o grande ser supremo da Terra. Enfim, você tem que descobrir, lendo aqui essa edição também, do Destino, que marca esse destaque para o personagem. Bom, já mostrei todos esses lançamentos, mostrei a revista de grampo aqui, e eu tenho que falar com vocês também sobre duas pré-vendas que estão no site da Panini. Uma é a volta de uma coleção muito querida, né? A coleção clássica Marvel. Vocês gostam tanto, durante 60 volumes reuniram histórias dos heróis da Marvel lá na década de 60, aqueles anos fundadores da Marvel. Homem-Aranha, Thor, Vingadores, X-Men, Quarteto Fantástico, enfim, todos eles com suas histórias, suas primeiras histórias. A edição chegou ao final no volume 64, quer dizer, a edição não, a coleção chegou ao final no volume 64. E desde então a gente ouve muito, né? Poxa, volta com a coleção clássica. Queremos coleção clássica. Então, atendendo aos seus pedidos, a coleção clássica está de volta agora, a coleção clássica nova fase. Vamos continuar com as histórias do momento em que parou a primeira coleção, com mais histórias em ordem cronológica do Homem-Aranha, do Quarteto Fantástico, do Thor, dos X-Men, do Capitão América, dos Vingadores, enfim, todos eles. Vamos fechar aí essa década de 60, que foi a primeira década do universo Marvel. Você vai poder ter todas essas histórias guardadas também. Um projeto ambicioso, afinal de contas, algo assim nunca tinha sido feito no mercado editorial brasileiro, de publicar as histórias originais desses grandes heróis. Agora sim, estamos publicando e vamos voltar com ela, a coleção clássica nova fase. Já a primeira edição em pré-venda por apenas R$19,90, então garante a sua. E você pode até fazer assinatura e garantir a coleção, enfim, dá uma olhada lá no site da Panini, tá? E a segunda pré-venda que eu quero falar com vocês tem a ver com revista de grampo. Afinal, vocês viram aí quando entraram as pré-vendas de julho no site da Panini, que 3 novas revistas serão lançadas, 3 novas revistas mensais, Fabulosos X-Men, Wolverine e Deadpool. Serão revistas de grampo, 48 páginas, a primeira edição com um preço especial de apenas R$14,90, procurando um bom motivo para voltar a ler os quadrinhos de super-heróis. Esse não é só um bom motivo, é um excelente motivo. Você pode começar sua nova coleção, você pode se divertir com as novas aventuras. Todas elas foram pensadas para começar em novos pontos na vida desses personagens, né? Pontos de entrada não só para novos leitores, mas para novas aventuras também. Então a X-Men e o Wolverine começam com a fase Renascido das Cinzas, que vem logo depois da fase de Krakoa, que terminou na série antiga dos X-Men. Então começa agora em julho, e a revista do Deadpool com uma nova fase desenhada pelo brasileiro Roger Antônio. Então vocês não podem perder essas novas séries. A partir da segunda edição, cada novo número, né, vai custar R$19,90, e você pode aí acompanhar revistas mais práticas para carregar, mais leves para ler, mas enfim, com muitas aventuras. Vai mudar o tamanho, vai mudar o preço, não vai mudar a aventura que vai estar dentro dela. É sempre muito empolgante aí para os leitores, fãs dos X-Men, dos Mutantes da Marvel. Então não deixe de colecionar as novas revistas Fabulosos X-Men número 1, Wolverine número 1, Deadpool número 1, novas mensagens para vocês, e teremos novidades em breve, quem sabe, talvez. Fique de olho sempre nas redes sociais da Panini, no vídeo aqui no YouTube, porque novidades nós gostamos de trazer sempre. E antes de me despedir, eu acabei de lembrar que eu tenho uma novidade para falar com vocês, e vocês não perdem por esperar. Bom, eu falei que eu tinha uma novidade, e eu tenho mesmo. É um anúncio de um lançamento da Panini que ninguém ainda tinha divulgado, que não entrou em pré-venda, mas eu vou mostrar para vocês em primeira mão, você fiel leitor que acompanhou o vídeo até aqui. Olha só essa edição, ó. Os Supremos, versão Grimório, uma edição linda. Olha essa capa aqui emulando couro, com o hot stamping aqui formando o escudo do Capitão América. Essa edição reúne a fase completa do Mark Millar e do Bryan Hitch nos Supremos originais que saíram lá no início dos anos 2000. É uma edição de pouco mais de 800 páginas, com um acabamento belíssimo. Vocês podem ver pelo hot stamping que está aí, mostrando na tela para vocês. E a história dos 2 volumes dos Supremos, história completa. Tem também anual aqui no meio, né? Edição anual 1 e 2. Mas é a fase do Bryan Hitch e do Mark Millar. Inclusive tem aqui no final, ó, que é o momento do super pôster Octoplo que o Bryan Hitch fez. Olha aqui, ó. Olha aqui. A página se desdobra em 8, formando uma grande cena de batalha dos Supremos aí. Cara, uma edição que está lindíssima, uma edição realmente para você comprar, guardar com muito carinho, ler porque a história é excelente, aquele momento do mundo
pós 11 de setembro, e o Mark Millar usa muito disso aqui na história, todo aquele clima que tinha na época, até um pouco de paranoia que existia naquela época, um grupo dos Vingadores mais proativo, lidando com problemas não só contra supervilões, mas problemas mais reais, claro que é num cenário de ficção, mas está aqui, Os Supremos, completo ano 1 e 2 do Mark Millar e do Bryan Hitch, um dos maiores quadrinhos da primeira década dos anos 2000, reunido numa edição maravilhosa, pré-venda muito em breve, fique de olho para garantir. Essa aqui eu estou mostrando porque é o boneco de aprovação da gráfica, né? Então eu pude mostrar para vocês um pouquinho. Fique de olho no site da Panini e já se prepare para reservar essa belezura aqui. E aí, você Marvete, obrigado pelo seu tempo, tenho certeza que gostou desses lançamentos. Mais lançamentos, muita coisa durante o ano pela Panini, fique de olho. Muito bem, chegamos na terceira parte do vídeo e agora a gente vai falar um pouquinho dos quadrinhos que a gente chama de Panini Comics, né? São que a gente pega várias licenças diferentes e coloca sobre esse guarda-chuva de comics. A gente publica Disney, Star Wars, Conan, Spawn, Invencível, enfim, um monte de quadrinho. E a gente vai falar um pouquinho aqui deles para você também. Porque olha só, como a gente já mencionou várias vezes nesse vídeo, tem Bienal do Livro do Rio de Janeiro e teremos lançamentos de comics na Bienal também. Começando por esse ônibus de Star Wars aqui, olha só que edição linda. Isso aqui a gente já tem para mostrar para vocês, está pronta. É essa edição aqui que vai para a Bienal. Star Wars por Kieron Gillen e Greg Pak. O que acontece com esse ônibus aqui? Ele é a continuação direta daquele primeiro ônibus de Star Wars que a Panini lançou, que é o Star Wars por Jason Aaron. Quando a Marvel começou a publicar os quadrinhos de Star Wars, né? A Disney comprou a Lucasfilm, começou a fazer filme de Star Wars, os direitos dos quadrinhos voltaram para a Marvel. A Marvel lançou uma série que se passava entre o episódio 4 e o episódio 5, entre Uma Nova Esperança e o Império Contra-Ataca. Essa série teve 75 números. E aí mostrava lá o que aconteceu com Luke Skywalker, Princesa Leia, Han Solo, Darth Vader, entre esses dois filmes. O primeiro ônibus é a primeira metade dessa série de 75 números, e agora esse ônibus é a segunda metade. Então os dois ônibus juntos formam essa fase de 75 números entre os episódios 4 e 5. Isso aqui, vale lembrar, é canônico, tá? As histórias dos quadrinhos são oficiais para os acontecimentos cinematográficos também. Então o que aconteceu aqui, o que as histórias mostram aqui, é o que realmente aconteceu com esses personagens no intervalo dos dois filmes. Dois ônibus que juntos formam um panorama incrível da saga Star Wars, com novos desdobramentos, como que os acontecimentos levaram até o Império Contra-Ataca. É muito legal isso aqui. Com certeza você, fã de Star Wars, vai adorar. E para todo mundo é uma leitura muito legal, sempre com uma arte muito linda. Esses quadrinhos de Star Wars têm uma arte maravilhosa. Já fica a dica aqui para você reservar o seu. Aí se você quiser no site da Panini, mas lá na Bienal, no stand da Panini, estará disponível na prateleira para você. Outro lançamento de comics lá na Bienal é da licença Disney. A gente sempre publica quadrinhos da Disney aqui, tem coleção da Disney, tem muitos quadrinhos muito bons da Disney. E lá vamos lançar Tio Patinhas e a Última Aventura. Esse quadrinho já foi publicado no Brasil, mas pela primeira vez será reunido numa edição única. Essa é uma edição especial, de capa dura, com a aventura completa, as 4 partes numa edição só, que o protagonista, obviamente, é o Tio Patinhas. O Tio Patinhas é um personagem meio ranzinza, avarento, mas ao mesmo tempo que ele tem esse negócio de disputa de querer ser o pato mais rico do mundo, ter mais dinheiro do que todo mundo, nadar num cofre cheio de dinheiro, ele tem sua ética, sua moral ali, que ajuda o Pato Donald, os sobrinhos e tudo mais. Mas existe uma dicotomia entre esses dois lados do Tio Patinhas. Mas o que aconteceria se o Tio Patinhas perdesse toda a fortuna dele? É isso que você vai descobrir em Tio Patinhas e a Última Aventura. Ele fica pobre, ele perde tudo. Claro que nesses surpreendentes eventos estão envolvidos alguns inimigos famosos do Tio Patinhas, como os Irmãos Petralha, Maga Patológica, McMoney. Então todos eles têm um envolvimento aí com essa repentina pobreza do Tio Patinhas. Mas o que vai acontecer com ele, como ele vai recuperar ou não a sua fortuna e que ensinamentos isso trará para o Tio Patinhas? Tudo na Última Aventura, que você vai acompanhar lá no lançamento na Bienal
e depois nas lojas no site da Panini também. Edição maravilhosa, linda, linda, que você não pode perder. E para fechar os lançamentos na Bienal de Comics, não podia faltar ele, o grande sucesso de 2025, Invencível Volume 4. Invencível está sendo um sucesso estrondoso. O pessoal está comprando o quadrinho, está lendo, está discutindo, está debatendo. Seja quem acompanhava a série animada ou não, né, os acontecimentos da série animada são muito fiéis aos quadrinhos, apesar de não ser 100% fiel. Então tem coisa que está no quadrinho aqui que não está na série animada, ou foi feito de alguma maneira um pouco diferente, apesar do big picture, né, o quadro geral ser muito parecido. Invencível Volume 4 se passa imediatamente depois dos acontecimentos eletrizantes e assustadores do Volume 3, que é o grande confronto do Invencível com o seu pai, o Omni-Man, por tudo que o Omni-Man fez. E o Volume 4 aí tentando voltar à vida. Depois daquele choque, depois de quase ter morrido, depois de descobrir toda a verdade assustadora do pai, ele tem que voltar a viver, tem que cuidar da mãe também, que está em choque com tudo que aconteceu. Mas no meio disso tudo ele vai ter que viajar para Marte, encontrar marcianos, ele vai ter que impedir uma invasão alienígena, ele vai ter que derrubar um chefão do crime organizado, enfim, muita coisa na vida do Invencível no volume 4, que está maravilhosa, eu tenho certeza que você vai gostar. E por falar em Invencível, eu queria aproveitar, porque é o volume 4, isso significa que os 3 volumes anteriores, já foram lançados e já estão disponíveis. Está aqui, Invencível volume 1, Invencível volume 2 e Invencível volume 3. Essa história que arrebatou corações dos fãs de quadrinhos, pela primeira vez no Brasil, vai ser publicado integralmente. Estamos no volume 4. Isso significa, aliás, volume 4, né? O próximo volume, o 5º de julho, está saindo bonitinho regularmente nos meses programados. O volume 5º é a primeira edição inédita no Brasil, a partir dessa republicação da coleção, né? Total de 25 volumes, volume 5 surpreendente também, é muito especial para os leitores brasileiros, porque vai ser a primeira inédita, depois de muitos e muitos anos aqui no Brasil. Queria aproveitar para falar de outros lançamentos aí para vocês, que chegaram aqui na Panini, que também já chegaram nas lojas, e vocês vão poder conferir todas as novidades. Queria começar, aqui a gente está mostrando o World Tree volume 1, mas o volume 2 está em gráfica, já está rodando. É uma história de terror, inclusive terror psicológico, que mistura aí tecnologia, internet, com terror realmente, né? O James Tynion IV é um grande autor de terror, já ganhou prêmio Eisner e tudo, e aqui ele mistura esse mundo digital com segredos que existem na internet que são descobertos, e isso provoca uma grande mudança no comportamento humano. E, assim, eu não vou dar muitos spoilers, mas tem algumas reviravoltas bem surpreendentes nesse quadrinho. Se você ainda não leu o volume 1, leia para já pegar o volume 2 para ter a série completa aí, para acompanhar essa história que é surpreendente e, assim, fora da caixinha, eu diria. É muito legal ver, assim, umas abordagens diferentes nos quadrinhos, como é o World Tree. Também queria falar para vocês de Spawn apresenta Condenados. Esse aqui é mais um título do Spawn que a Panini lança com uma fase atual do personagem. Só que os Condenados é uma equipe de Spawn. Versões passadas ou diferentes do Spawn. Tem o principal, Al Simmons, que está lá no Spawn Origins, na série regular dele. E tem a X-Spawn, tem o Pistoleiro, tem o Spawn Medieval. Vários deles, eles se juntam para formar uma equipe para combater aí o inferno e tudo de ruim que existe no mundo, apesar de serem versões demoníacas, estão aí tentando fazer alguma diferença no mundo. Condenados, primeiro volume já disponível. Aliás, falando de Spawn, o Spawn Origins continua, tá indo de vento em popa esse ano. Já lançamos os volumes 7, 8, 9, o 10 está em gráfica nesse momento, talvez no momento que esse vídeo sair esteja chegando nas lojas. E o volume 11 já está aprovado pelo licenciante também, fase final de aprovação interna para entrar na gráfica. Spawn Origins, muito, muito legal, porque pega toda aquela nostalgia da década de 90 na fase inicial do Spawn, escrito e desenhado pelo Todd McFarlane, depois Greg Capullo, enfim. Inclusive teve história inédita no volume 2. E estamos reimprimindo o volume 1 e o volume 4. Então o Spawn Origins continue acompanhando aí essa série, uma série infernal, para dizer assim, né? Também eu queria falar de outra novidade da Panini nas publicações de comics, que são esses quadrinhos aqui da licença 20th Century Studios, que inclui os quadrinhos do Alien, já tem aqui o volume 1, que saiu na CCXP de 2024, e o volume 2, que acabou de sair, saiu da gráfica, tá queimando minha mão aqui,
quem tinha. 2 volumes de Alien já publicados, também foram publicados. Predador, volume 1, tá aqui na minha mão. Volume 2 também já está entrando em gráfica para sair. E Planeta dos Macacos, esse aqui, A Queda do Homem. Esse quadrinho aqui se passa exatamente naquele momento em que começa a ascensão dos macacos no final do primeiro filme. Não dos filmes clássicos da década de 60, nem da reinvenção do Tim Burton, mas dessa série mais recente, ali meados do ano 2010, não lembro exatamente onde que saiu, mas ali no finalzinho da primeira década dos anos 2000, Planeta dos Macacos, A Queda do Homem, é um quadrinho muito legal. Além desses 4 volumes que já saíram, 2 do Alien, um do Predador e um do Planeta dos Macacos, tá chegando o segundo volume também do Predador já já, vai ter o crossover do Predador versus o Wolverine, isso aí, o Predador contra o herói da Marvel, mutante dos X-Men. Imagina uma história em que o Predador... Vocês vão lembrar do primeiro filme do Predador, lá com o Arnold Schwarzenegger, que eles se enfrentam numa floresta, né? E imagina agora se fosse a floresta canadense, Predador, encontrando o Wolverine em diversas épocas da longeva vida do Wolverine, né? Porque o Wolverine nasceu no final do século XIX, imagina enfrentando ele ali no início dos anos 1900, depois durante o Projeto Arma X, depois já como membro dos X-Men. É uma jornada de combates entre Predador, o caçador definitivo alienígena, e o Wolverine, que por si só também é um caçador aqui no Brasil, ou aqui na Terra, né? Então Wolverine versus Predador, em breve também para vocês. São os quadrinhos da 20th Century Studios, estamos programando outros lançamentos, então fique de olho sempre para ver as novidades aí que a gente vai trazer para você. Eu não posso deixar de falar também o seguinte, quadrinhos de Star Wars, eu falei desse ônibus aqui, mas teremos vários outros quadrinhos programados para o segundo semestre. Fique de olho na loja da Panini e nos anúncios nas redes sociais da editora, porque tem muita coisa de Star Wars programada, inclusive vou falar aqui de um outro ônibus, esse um pouco menor, de 400 e poucas páginas, mas o Castelo de Vader, que a gente falou durante o May the 4th Be With You lá na Iron Studios, a gente anunciou lá esse lançamento. Castelo de Vader é uma série de histórias, tem uma pegada meio de terror assim, que é como se os rebeldes estivessem falando das coisas assustadoras que ou ouviram falar ou presenciaram, e como você sabe, quem ouviu falar sempre aumenta um pouco, das coisas horríveis que acontecem no castelo do Darth Vader. Então, um ônibus muito legal, o Castelo de Vader, no segundo semestre. A gente vai dar a data certinho quando entrar em pré-venda também. Além de outros lançamentos, continuando os encadernados de Star Wars, Darth Vader, fechando a série atual, além de outros lançamentos com outros personagens desse universo. E também da Disney, teremos mais lançamentos da Disney no segundo semestre. A coleção Grandes Sagas Disney se encerra agora no volume 30, mas temos planos para mais quadrinhos aí desse universo fantástico do Mickey, Pato Donald, Pateta, Tio Patinhas e vários outros, que são esses personagens clássicos da Disney. Continue acompanhando, tem graphic novel, vai ter edição com... Eu não posso dar spoiler agora, mas tem umas edições assim muito especiais, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então continue acompanhando aí no segundo semestre, com certeza a gente vai voltar aí nas redes sociais, em vídeos, em stories e postagens, trazendo todas as novidades, tá bom? Acompanhe a gente e aproveita aqui, já que esse é o último bloco, para me despedir, agradecer você que acompanha esse vídeo cheio de novidades e anúncios de lançamentos, Bienal do Livro e mais. Continue acompanhando, deixe o like no vídeo. Você que é fã da DC, deixe seu comentário de DC, de Marvel. A gente brincava antigamente, né? DCnauta, deixa o like, Marvete. Quem tiver mais like, depois a gente solta o vídeo primeiro. Bom, agora a gente tem que juntar todos aqueles likes num vídeo só. Então, estou esperando muitos likes nesse vídeo e muitos comentários e sugestões também, tá bom, pessoal? Obrigado pela companhia. Continue acompanhando a gente, porque lançamento de quadrinhos é o que não falta na Panini. Um abraço, até!